Maravilhosa tarde, mais um sábado que nós estamos aqui na Casa das Mulheres, que é também a minha casa, não é mesmo? Sala do Zoom aberta, sejam todas bem-vindas. Se você nunca participou pelo Zoom, você continua sendo minha convidada a participar pelo Zoom. Aqui a gente bate um papinho antes e bate um papinho depois pra gente dar uma crochetada, né? Afinal de contas, a ideia da Casa das Mulheres é que a gente seja curada através das histórias, através do entrelaçar das nossas histórias. Tanto a história que eu trago, a história bíblica que eu trago, como as nossas próprias vidas, né? Os nossos desafios diários, nosso desafio de vida. É para isso que a gente tá na Casa das Mulheres. Esse é o nosso 11º encontro e hoje nós vamos falar sobre uma mulher chamada Sarai. Ela é muito mais conhecida como Sara. Porém, hoje eu quero falar de Sarai, que é como ela começa a história da sua vida. Ela é muito famosa, né, por ser Sara, mulher de um grande patriarca, mas hoje nós vamos falar apenas de Sarai e eu vou mostrar para vocês como essa mulher se dividiu realmente em duas e não é à toa que ela teve dois nomes, porque sim, ela era uma mulher, ela viveu experiências com esse nome, Sarai. E esse nome deixou muitas marcas na história dela. Então, hoje eu quero ler com vocês o capítulo 12 do livro de Gênesis, que vai falar como que começa essa história, né? No nosso último encontro, nós falamos sobre a mulher de Terá, que seria, então, a sogra de Sarai, né? E hoje nós vamos falar sobre essa nora dessa senhora, né, que nós já falamos no último encontro. E sim, nós vamos entender os desafios que Sarai viveu e talvez por que ela tenha sido levada para o lugar de dor onde ela viveu a maior parte da sua história, a maior parte da sua vida. E ali ela teve desafios enormes que muitas mulheres hoje enfrentam esses desafios e não fazem a menor ideia do porquê isso se instala, do porquê isso é manifesto, né, na vida das mulheres. Eu quero começar então compartilhando o texto de Gênesis 12 e diz assim o texto: o Senhor disse a Abrão, tá bom? Quero deixar específico o nome que ele tinha antes, né? Abrão era o filho de Terá. Depois nós vamos entender o porquê as mudanças de nomes e nomenclaturas. Saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Seu sobrinho foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Olha só, ele estava em Canaã. E ali Deus faz a promessa: darei esta terra a vocês. Lá no começo, Deus não disse para onde era para ele ir, né? Mas ele foi assim mesmo. Então, quando ele chega em Canaã, Deus fala: olha, essa terra. Lembrando que Abrão era descendente de Sem, o filho mais velho de Noé, aquele que o seu pai
liberou uma palavra: os filhos de Canaã servirão a Sem. Então Abraão está ali cumprindo essa palavra, que Abraão é os descendentes de Sem e está ali tomando posse dos descendentes de Cã, que agora é Canaã. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali então Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte do leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou também um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre em direção ao Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão partiu para o Egito. Lembra que Egito também são descendentes dos filhos de Noé. Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem a sua beleza, vão dizer: esta é a mulher dele, então vamos matá-lo e deixaremos você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por causa de você, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Só para abrir um parêntese aqui, nós estamos falando de uma mulher de cerca de 70 anos, tá? Abrão tinha 75, Sarai era um pouco mais jovem, então a gente está falando de uma mulher talvez ali de uns 60 anos, bom? Os egípcios, os príncipes de Faraó, viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: ó, que é isso que fez comigo? Por que não me disse que ela era tua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, ele e sua mulher e tudo que ele possuía. No capítulo 13, a história continua um pouquinho, mas já vai entrar novos personagens, então eu vou ficar só com o capítulo 12 para a gente abrir algumas janelas aqui e entender como ficou a alma de Sarai quando tudo isso aconteceu, tá? Nós estamos então falando de uma mulher que foi obediente, que entendeu o chamado do seu marido, entendeu a missão do seu marido com Deus, de sair da sua terra, sair da sua parentela. Tem até acho que algum vídeo que eu gravei uma vez, que eu falava: imagina, você vai deixar suas amigas, suas comadres, aquele sofá que você deu um duro danado para comprar, aquela louça maravilhosa que você ganhou de casamento, você vai deixar tudo isso para trás e vai seguir o seu marido, porque Deus o chamou. E chega num dado momento de crise, a primeira coisa que ele se desfaz na hora da crise é de você, é de Sarai. Na hora da crise, a primeira coisa que Abrão resolve, imagina que fosse um naufrágio, eles estão naufragando, o navio vai afundar e Abrão faz o quê? Joga Sarai! Olha que loucura. Nesse momento de crise, Abraão, ele não poupa Sarai. A mesma mulher que deixou tudo, que deixou a sua família, deixou tudo que ela conhecia, o mundo que ela conhecia estava em Harã. E ela deixa tudo
e segue Abrão para o deserto do Negueb para entender, para aceitar as promessas que Deus fez a ele. E ela, mesmo sem Deus falar com ela, mesmo sem nenhum anjo aparecer para ela, ela vai, confiante neste homem, confiante na missão que este homem recebeu de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre obediência para seguir. Essa mulher, Sarai, ela deixou tudo para trás. Ela foi obediente à missão do seu marido. Ela foi obediente ao chamado de Deus para o seu marido. No nosso último encontro, nós falamos que a esposa de Terá, que seria então a sogra de Sarai, ela não ligou muito para as coisas que foram acontecendo no meio do caminho. Mas fato é que em todo o caminho, em toda a estrada, acontecem muitas coisas. E nesse momento da história de Abrão e Sarai, muitas coisas estavam acontecendo. E o que estava acontecendo, Débora? Sarai estava sendo descartada no meio do caminho. Tem até um pastor, né, que é muito brincalhão, e ele fala de uma forma muito sutil a respeito disso, e ele brinca que Abraão preferiu ser assim do que ser assim, né? Fazendo uma alusão de que ele preferia dividir Sara a morrer por Sara. E Deus chamou os nossos maridos para serem como Cristo, capazes de dar a vida por sua família. É fato que nesse momento da história, a gente ainda não conhecia a história de Jesus. Não era sabido ainda que Jesus morreria pela humanidade. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele deixa claro que ele é o cabeça da igreja e os nossos maridos, eles devem ser como Cristo. Amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de entregar-se pela sua própria igreja, pela sua própria esposa, a ponto de ficar na frente do desafio da morte, adiante de sua esposa e de seus filhos. Mas Abrão não tinha revelação disso. Nesse momento da história, Abrão simplesmente retrocede. Aquela mulher que cegamente o seguiu, aquela mulher que deixou tudo para trás, agora no meio do caminho, ela é deixada, ela é excluída, ela é abandonada aos cuidados de outros homens. No caso de um outro homem que era mais poderoso financeiramente, belicamente, e Abrão abre mão de Sarai, literalmente, a ponto de entregá-la para que ela vá para onde? Para a casa das mulheres de Faraó. A casa das mulheres que serviam Faraó. Serviam em todos os aspectos, inclusive sexualmente. Imagine, há um tempo atrás, né, a gente teve um filme, né, Uma Mulher de $1 Milhão, acho que é isso, que o marido vende, né, a mulher para um magnata e por fim ele acaba perdendo a mulher, né? Mas é mais ou menos essa a história de Sarai. Sarai, ela é entregue para Faraó. Veja que era como se a gente fosse fazer uma comparação, o Faraó era muito poderoso. Abrão era poderoso? Sim, ele era rico, mas ele não tinha o poder de governo. Ele só tinha o governo da sua própria vida, dos seus funcionários. Mas ali ele mostra que ele tinha muito medo de morrer. Porque diante do poder de Faraó, ele faz o quê? Ele abre mão de Sarai. Eu prefiro ficar sem Sarai, mas ficar vivo, a ter que defendê-la até a morte. E é muito desafiador porque Deus, ele não estabeleceu um caminho único para nós. Ele deixou uma certa liberdade, né, para que nós pudéssemos tomar as nossas decisões.
E é fato que essa decisão de Abraão não apenas ofendeu a Deus, mas certamente ofendeu profundamente o coração de Sarai. Mas por que eu falo que ofendeu a Deus? Porque Deus foi falar com Faraó. Deus foi falar com Faraó porque quem é o rei dos reis? Quem que é aquele que governa sobre todos? Deus. Deus fala com o Faraó. E quando Deus fala com o Faraó, Sarai é restituída a Abraão. Então aquele Faraó entende que eles não podiam mais habitar no mesmo lugar. Eles precisavam sair do Egito. Eles precisavam sair dali. Por quê? Porque a falta de idoneidade de Abraão, a ponto de não defender a sua esposa, também ofendia ao Faraó. Então o Faraó dá bois, ovelhas, gado, escravos e sai daqui. Vai-te embora. Vai-te embora. Por quê? Porque você serve a um Deus que é mais poderoso do que eu, a ponto dele falar comigo para que eu te restituísse a sua mulher. E ele restitui Sarai. Mas eu quero falar agora sobre o retorno de Sarai ao lado de Abraão. Sarai volta. A Bíblia diz que ela volta, junto com patrimônio, com muitas coisas. E agora esta mulher vai permanecer ao lado de Abraão. E eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre a sua vida, porque eu tenho feito sobre a minha. Quantas vezes eu e você permanecemos ao lado, porém o nosso coração está partido, a nossa alma está machucada, está ferida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não são mais para aquele homem, não são mais dedicadas àquele relacionamento. E como que você pode dizer isso, Débora? Nós, enquanto mulheres, fomos feitas para gerar, para dar vida, para fazer a vida seguir. Né? Quem não é mãe, é professora, é educadora, é alguma coisa em que ela dá a vida, dá a energia. E quando a gente olha para Sarai, que ela permaneceu ao lado por conta de uma ordem de Deus, Isaías, no livro de Isaías, a gente tem uma palavra que diz: o Senhor é o seu marido, né? Então, digamos que aquele que é maior que o seu marido, aquele que manda, né? Aquele que fez os céus e a terra, inclusive o seu marido e o meu, ele dá uma ordem para que Sarai fosse restituída. E Sarai é restituída. Mas ela é restituída e a gente vê isso no plano físico. Mas e o coração dela? Como que estava? Certamente o coração dela estava destruído. Ao longo da nossa leitura do livro de Gênesis, a gente vai entender as dores. A gente vai entender que essa alma ferida de Sarai, ela vai borbulhando, ela vai se mostrando, ela vai aparecendo. Mas nesse momento, Sarai simplesmente volta e permanece ao lado de Abraão. E esse permanecer ao lado é algo que a gente precisa olhar com muito carinho. Porque será que ela estava lá? Será que o coração dela também estava lá? Porque ela obedeceu. Ela saiu de Harã, veio para Canaã, foi para o Egito, foi para a casa das mulheres do faraó, viveu aquele momento lá de ser entregue a um outro homem, porque, afinal de contas, ela era irmã de Abraão. Agora ela é restituída. E será que o coração dela também é restituído? E a gente vai ver que não. E como então, Débora, que você pode afirmar que o coração de Sarai não foi restituído? Por quê? Porque Sarai volta e quando ela volta, ela não tem filhos. Sarai já não tinha filhos, o que já demonstrava uma grande dor, uma ferida na sua alma de não conseguir gerar ou de não ser capaz de gerar. E ela já vivia
com Abrão há muitos anos e ainda não havia gerado filhos. Mas até aí tá tudo bem, porque nós viemos lendo, né, os capítulos iniciais ali de Gênesis e nós vimos que Noé, por exemplo, teve seus filhos com 500 anos, né? Depois a gente tem os filhos de Noé, que aí já estão numa nova geração, e eles têm os seus filhos lá pelos 100 anos de idade. Então até aqui tá tudo dentro do normal. Mas a gente começa a olhar para essa situação e falar: será que agora ela vai gerar? Será que agora ela vai conseguir? E os anos vão se passando. Os anos vão se passando. E Sarai, embora fosse uma mulher jovem, casada, não gerava. A sua alma estava ferida e dilacerada de uma tal forma que talvez se a gente pudesse olhar para a alma de Sarai, a gente visse ali uma peneira, daquelas peneiras grossas, né, de peneirar grãos, mas uma peneira bem velha, toda rasgada, faltando partes. Talvez a alma de Sarai estivesse desse jeito. Por quê? Porque uma mulher que deu tudo o que tinha para seguir o seu marido, no primeiro desafio da vida é descartada. E é um descarte que fere a sua alma, que fere a sua vida, a ponto de que ela apenas permanece. Sabe aquele jargão popular que a gente tem? Fulano estava apenas de corpo presente. Eu vejo Sarai como uma mulher que permaneceu ao lado de Abrão apenas de corpo presente. Sabe? Quando aquela pessoa tá ali só por protocolo, talvez porque ela não tenha para onde ir, talvez porque ela não tenha nenhum outro significado e ela foi ficando e permaneceu ali. Eu gosto de olhar para essa cena e pensar: Sarai estava ali, ela permaneceu ao lado, porém, apenas por protocolo, apenas de corpo presente. E é muito interessante, eu quero avançar aqui no nosso enredo, né, na nossa história, para chegar no nosso terceiro ponto e entender que um casal só é um casal quando ele mantém um alinhamento. E muitas vezes, para que a gente tenha um alinhamento, isso vai ferir alguém. E qual foi o alinhamento que Sarai e Abrão tiveram que, ao invés de fazê-los florescer, os fez sucumbir na dor, na tristeza, no pecado e na exaustão de dias? Quando eles estão chegando no Egito, Abrão olha para ela e diz: por causa da sua beleza eu posso morrer. Vamos fazer um alinhamento mentiroso, concordando entre nós que você é minha irmã e não minha esposa, e assim a minha vida será preservada por causa de você e não tirada por causa de você? Imagine você, o seu marido, te fazendo uma proposta dessa. A gente não ia suportar. A gente não ia aguentar uma proposta dessa. Mas fato é que o alinhamento deles foi um alinhamento de morte. E a gente vai ver o quanto de morte esse alinhamento ainda vai trazer para a vida deles. E eles caminham alinhados. Porém, alinhados para a morte e não para a vida. E muitas vezes na nossa vida, a gente se alinha para a morte e não para a vida. A gente se alinha para o penhasco, para o despenhadeiro e não para o progresso. E não para o alto, e não para cima. E nesse momento, eles
se alinham para o mal. Eles se alinham para o mal, só que, sabe quando a gente tá ali empolgado, a gente não imagina a dor que aquilo vai causar e só muito tempo, muitos anos depois de muita terapia, depois de muito, a gente vai olhar e falar: como eu permiti que isso me machucasse tanto? Esse é o momento que Sara tá vivendo de se alinhar num antidesenho, de se alinhar no pecado, no errar o alvo. E nesse alinhamento, ela vai sucumbir numa dor que vai feri-la por uma vida inteira, até que a misericórdia do Senhor a resgate de toda essa dor. Ela vai sucumbir nessa dor da sua alma. E Sarai, então, concorda, entra em alinhamento com Abraão para que ele vivesse. Só que nesse alinhamento que ela faz, ele vai viver, mas ela vai morrer. No momento em que ela assina esse contrato, ela não faz ideia disso. Ela simplesmente assina. Sabe? Tá fechado, tô fechado com você. E ela assina. Mas fato é que ela é tomada por Faraó. Essa parte ela não imaginava, sabe? Aquela coisa que a gente fala assim: ah, isso não vai acontecer comigo, imagina. Eu sou linda, é verdade, mas imagina eu sou uma mulher, talvez ela pensasse isso, né? Eu sou uma mulher de quase 70 anos, imagina que ele vai me tomar. Ou talvez ela pensasse assim: ai, Abraão tá viajando, eu nem sou tão linda assim. Ah, imagina que isso vai acontecer. Mas aconteceu. E quando aconteceu, gerou vida para Abraão no sentido de que ele não foi morto. Porém, gerou uma morte e uma dor e um sofrimento em Sarai que vai impedi-la por anos e anos e anos de se realinhar sexualmente, energeticamente, para quem acredita assim, de se realinhar com Abraão. Ela vai passar agora a fugir desse alinhamento. E essa fuga desse alinhamento vai gerar cada vez mais dor, cada vez mais dor. E Sarai, ela vai precisar mudar de nome para que ela consiga se realinhar ao propósito de Deus para a vida de Abraão. Porque quando ela sai de Harã, ela está muito convicta, vamos viver esse projeto. Mas no primeiro desafio que Abraão tem, ele descarta Sarai. Sarai volta, mas ela volta de coração partido. Ela volta dilacerada. Ela volta num momento vivendo morte em cima de morte, em cima de morte. E ela sucumbe nessa morte, a ponto de desenrolar toda a sua vida, que nós vamos contar através de outras mulheres. Mas eu quero dizer que quando você se alinha com o seu marido e vocês erram o alvo, o que é errar o alvo? É o pecado. Quando vocês erram o alvo, isso vai trazer uma dor, tanto para o casal, mas especialmente para a mulher, que é mais sensível. E Sarai vai ter que conviver com essa morte que ela adquiriu, que ela apanhou, que ela agarrou ali no Egito. E essa morte vai seguir a sua vida por muitos e muitos e muitos anos. Até que a misericórdia do Senhor vai florescer. A Bíblia diz que o Senhor, ele é como a luz da aurora. Nós devemos desejá-lo, como desejamos a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Sarai, ela não sabia disso ainda, mas ela vai precisar viver esse caminho de desejar o novo, de desejar o Senhor, para que brilhe a glória do Senhor, brilhe, brilhe até que seja dia perfeito. E assim a misericórdia do Senhor alcance ela e ela consiga ser restituída
de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento que ela viveu ali no Egito. E aí, nesse momento, ela vai precisar viver outros processos. Como é na nossa vida, né? Nada é instantâneo. Então, hoje eu quero concluir esse nosso 11º encontro da Casa das Mulheres, dizendo para vocês que a verdadeira submissão é crer que a missão que o homem tem foi estabelecida por Deus. E virão muitos e muitos desafios. E para você que é solteira, eu quero te lembrar que o livro de Isaías diz que o Senhor é o seu marido. O Senhor é aquele que cuida e que protege. E que vai haver momentos na sua vida que mesmo depois, quando você não for mais solteira, quando você for casada, que você vai precisar reivindicar a esse que é o Rei dos Reis, também é o marido dos maridos. É aquele que governa sobre todos e sobre tudo. É aquele que tem autoridade e honra para falar e mandar fazer e mandar parar de fazer. Eu gosto de lembrar que quando Maria recebeu a promessa de gerar o filho do Deus vivo, gerar Jesus, o seu marido ia fugindo. Mas o Senhor faz o quê? O Senhor manda um anjo atrás dele e fala com ele: ei, não vai não, fica. Então, Deus sempre foi o seu marido acima do seu marido. Ainda que Maria não tivesse conhecido José, o Senhor já era o seu marido. E ali ele dá uma ordem para que esse marido fique, permaneça e cumpra o seu papel. E ele cumpre. E para a gente encerrar, que a gente já entendeu todo esse caminho de submissão, né? De viver uma mesma missão, de viver debaixo de uma missão, eu quero te convidar a semear uma palavra. Porque é preciso muita fé para viver o extraordinário de Deus, para não permanecer ferida, para se deixar ser curada. E essa palavra que eu quero te convidar a semear está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim, ó: peça, porém, com fé, em nada duvidando. E eu quero chamar atenção para isso. Fé e nada duvidando. Olha a ousadia. Peça com fé, em nada duvidando. Ou seja, não basta acreditar. Tem que abandonar todo tipo de dúvida. E ele explica por quê. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, de um lado para o outro. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quando você escolhe seguir o seu marido, você precisa ter convicção de que ele está debaixo de uma missão estabelecida por Deus. E que missão é essa? A missão da família. E hoje eu quero te convidar a permanecer, mas não como Sarai, permanecer em amor, para que em amor você seja curada. E como que eu faço isso, Débora? Com fé, em nada duvidando. Por quê? Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, faça com fé, em nada duvidando. Porque assim, a sua missão, a sua submissão, você estará debaixo de uma missão verdadeiramente poderosa. E não haverá limites para que esta missão seja estabelecida na terra. Eu quero orar com você e dizer: Senhor, nesse dia, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que no Senhor nós tenhamos fé de estar vivendo, de permanecer em uma missão que foi concedida por Ti. Porque antes de sermos mulheres casadas, solteiras ou divorciadas, nós somos
a sua esposa, nós somos a sua noiva. O Senhor é o nosso marido, o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é o nosso Senhor. E é em Ti que nós queremos depositar toda a nossa confiança e crer sem duvidar, para que em nós o Senhor cumpra o extraordinário. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado. Amém. Querida, se você ficou até aqui, ouviu essa mensagem, achou interessante, curte, compartilha, deixa um comentário. Ai, Débora, eu queria ouvir você falar sobre tal coisa. E a gente vai produzir aqui no YouTube também. Então, faz essa gentileza aí. Se você ainda não é inscrita nesse canal, Débora Brito, Executiva do Lar, se inscreve para que a gente futuramente consiga fazer as nossas lives ao vivo, tá? Consiga ter mais participações. E um beijo no seu coração, obrigado por participar até aqui e eu te espero no nosso próximo encontro.